paz. Vamos cultuar um pouco o Senhor mais uma vez. Com saudade de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor nos deu essa graça de podermos estarmos juntos, mesmo distantes, mas recebemos a graça de estarmos juntos, orando, falando da palavra. Louvado seja Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse que, mesmo ele estando preso por fazer a obra de Deus, por se dedicar nas coisas de Deus, mas a palavra não está presa, então ela vai ao alcance, sabe? Nada pode contra a palavra de Deus, nada pode. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus criou todas as coisas. Então nós sabemos, do poder que ela tem ainda sobre nossas vidas. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor. Sempre vamos falar: louvado seja Deus. Que a gente possa louvar, glorificar, engrandecer. E agora nós vamos meditar na palavra. Nós vamos ser breves, mas nós queremos que a palavra entre no nosso coração. Eu fico muito feliz com as revelações que o Espírito Santo dá, que são revelações e, é um discernimento que não pode ser alcançado com apenas a leitura. Então o Senhor revela aquilo que estamos lendo. É como se nós olharmos para a palavra de Deus, e isso é muito importante, você saber, eu saber. Às vezes nós estamos olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, e você vê como o Senhor é tremendo, porque ali na palavra de Deus está escrito, Então quando você está lendo, você, vai ter que discernir com que força essa palavra está vindo, através do Espírito Santo, ou através da sua alma que está sedenta por Deus, através da sua busca, e você vai, discernir a palavra. Então, como nós sabemos que a palavra de Deus está viva, quando nós lemos ela, nós temos que receber com vida, não com morte. E como é que se recebe a palavra com morte? É quando nós, recebemos a palavra de Deus em condenação. Por isso, precisamos estar preparados e preparando o nosso espírito, preparando a nossa alma, para não receber a palavra como a palavra da morte, mas como a palavra do Espírito que Jesus veio trazer. Jesus nos dá a oportunidade de receber a palavra com vida, porque Ele nos vivificou na cruz. Então, quando você lê um versículo, não leia se condenando. A justiça de Deus não é condenar aqueles que ainda não conseguem caminhar na palavra. A justiça de Deus é salvar as pessoas. Quando Deus for fazer justiça, vai salvar a minha e a sua vida. Então a palavra que hoje não é mais o ministério da morte, mas é o ministério da vida, do Espírito. Então quando você receber a palavra divina, no seu coração, não receba como condenação, receba como vida. Alguém que quer te dar vida, alguém que quer te levantar, alguém que quer te fortalecer. Uma das conversas tremendas que Jesus teve com Pedro, e olha só que tremendo, que Pedro, andando com Jesus 3 anos e meio, ainda não era convertido. E em uma das conversas deles, Jesus disse assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, pediu para, te provar, para te perseguir. Imagina Pedro dizendo: então Jesus, o Senhor vai repreender ele,
Não, sabe, Jesus disse, a minha oração é para que você não desfaleça, não receba palavra de morte na sua vida. A palavra da morte, sabe, já foi muito poderosa nas mãos de Moisés, ao ponto dos discípulos olharem para ele, sabe, e caírem pela glória, pela luz que estava no rosto de Moisés, sabe, no tempo da palavra da morte, o ministério da morte. Agora imagine o ministério do Espírito. Quando você lê a Bíblia, a vida da Bíblia vem para você. Isso é poderoso, isso é extraordinário, isso é algo, sabe, muito tremendo da parte de Jesus. Então quero te ensinar algo hoje. Confronto ou afronta? Quando você lê a Bíblia, você é confrontado ou você é afrontado? Medite comigo agora. Como essa palavra vai ao teu coração? Sabe, o Jesus que morreu por mim e por você, ele traz um confronto, sim. Mas não é um confronto de condenação. É um confronto de vida. Por isso, na escrita da palavra, eu preciso estar com o meu coração muito guardado. Porque talvez, às vezes, eu lendo, eu posso pensar assim na parte que eu estou lendo. Nossa, é muito difícil de cumprir isso, é muito difícil de fazer isso. Não, o Senhor, Ele sabe, Ele simplesmente está te mostrando não para te afastar dEle, mas Ele está te mostrando para que você possa criar um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento você começar a entender a maneira que o Espírito trabalha. Sabe, eu quero ler uma palavra com vocês. Romanos capítulo 8, versículo 15. Jesus não quer te chamar para caminhar com Ele, para te escravizar, para que você faça só o que Ele queira. Não, Jesus quer te chamar para um relacionamento. Sabe, Deus, através de Jesus, cria um relacionamento com o homem, com o ser humano. Um relacionamento de pai e de filho. Você tem pai. O que não tem mais o seu pai na terra, e já teve, ou você não teve um pai. Para você que não teve um pai na terra, o Senhor diz assim, mesmo que, sabe, seu pai e sua mãe, sabe, não possam cuidar de você, sabe, que Ele venha te abandonar, ainda assim eu, Senhor, nunca te abandonarei. Sabe, é mais fácil uma mulher que amamenta esquecer seu filho do que Deus te esquecer. Ele não esquece de você. É impossível Deus esquecer de mim, de você, é impossível. Sabe, Jesus não tem como nos esquecer. Agora, nesse momento está Jesus, sabe? E olha que tremendo. Ele está sentado em um alto sublime trono, ao lado do trono do seu Pai. E sabe por que não tem como Jesus te esquecer? Porque quando Ele olha para as mãos dele, quando Ele olha para as mãos dele, a gente está lá. Ele olha para a mão, olha para nós. Quando Jesus olha para as feridas, Ele olha para nós. É impossível Jesus te esquecer. Então, com a palavra, Ele não quer te empurrar, Ele não quer te afastar, Ele não quer te mostrar apenas o teu erro. Ele quer te levar para um lugar mais profundo. Ele quer que você conheça o ministério do Espírito. Sabe, o ministério do Espírito é onde o Espírito revela a palavra para o momento que você está vivendo. Atualiza. Isso é muito tremendo. E aqui na palavra de Romanos 8,15 ele diz assim: por que não recebestes o espírito de escravidão? Jesus não está nos chamando para trabalhar para Ele, para outra vez vocês estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O Espírito, o ministério do Espírito traz uma paternidade para aqueles que confessam o Senhor Jesus, mesmo sem serem perfeitos, mas creem no coração que Jesus veio, que é o Salvador, e aí eles começam a aperfeiçoar-se num crescimento. Como? Eu chego no reino espiritual, a Bíblia fala que meu espírito nasce, então mesmo eu sendo velho, eu ainda sou uma criança espiritualmente. Eu preciso de ensinamento, eu preciso de cuidado. Eu não posso usar a palavra que eu aprendi, a experiência que eu tenho de vida para entender as coisas espirituais, mas eu preciso entender que nasci de novo, que agora sou uma criança que precisa de cuidados, que precisa de novos ensinamentos, que precisa de um novo mover, que precisa que eu entenda que agora eu clamo, Abba, Pai. Sabe, é muito tremendo a maneira que o Senhor trabalha no Espírito. Nicodemos pergunta: como posso eu nascer de novo já sendo velho? Mesmo sendo um fariseu, um mestre da lei, não conseguia entender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito não se discernem na nossa inteligência humana, mas se discernem na maneira que eu deixo Deus, que é Pai, me criar desde o meu nascimento. Note que quando a gente nasce, nossos pais e as nossas mães tiveram que nos pegar no colo, nos cuidar, sabe, nos fazer todos os cuidados, nos dar carinho, nos dar amor, sabe, nos limpavam. Antes nós não sabíamos nos limpar, e assim também é no mundo espiritual. No mundo espiritual tudo é novo. Eu preciso entender que Deus é Pai, e toda a inteligência adquirida com o tempo, toda a experiência que eu tenho de vida não consegue entender as coisas do Espírito, e é necessário mergulhar no Espírito, é necessário uma revelação do Espírito para que a palavra se revele em mim, para que eu entenda. E aí nós vamos crescendo, vamos tomando leitinho. O que é leitinho? É os ensinamentos da Bíblia, os rudimentos de Cristo, os primeiros ensinamentos simples, sem pressa de querer saber tudo, de querer, eu conheço a Bíblia toda. Não importa o tanto que a gente conhece a Bíblia, mas importa o tanto que a gente crer na palavra. Só o conhecer não vai fluir como quem crê. Quem acredita que Jesus, sabe, nos salvou, quem acredita que Deus é Pai, quando você acredita, isso realmente funciona para mim e para você. Mas não simplesmente saber não traz o fogo, não traz a unção, não traz os músculos no interior, assim como o Senhor, sabe, tem liberado sobre nós. E aí a gente continua crescendo e chega uma hora que a gente precisa aprender a andar. E isso também acontece no mundo espiritual. Eu não sei se você já fez isso como pai, mas a gente pega nosso filho, coloca ele em pé assim na nossa frente e dá 2 passos para trás. E a gente diz assim: vem. E aí nossos filhos vão, sabe, dar um passinho, dá 2 e cai. Eu não sei se você já caiu da caminhada alguma vez, mas entenda, quando a gente vem para Jesus, a gente não vem porque a gente sabe, a gente não vem porque a gente entende, a gente vem porque a gente quer viver de verdade. Sabe, quer ter um Pai, quer ter o amor dele de verdade. Então quando a gente vem para ele, a gente não vem com as nossas experiências, nossas habilidades, a gente vem viver, porque o Espírito traz vida, e só a palavra traz morte. Porque às vezes eu conheço muito, eu só condeno, eu só vejo defeito, mas quando o Espírito está sobre mim, eu não vejo mais só o defeito, eu vejo também a cura das pessoas, porque eu digo, se um dia eu fui criança, nasci de novo, Jesus me fez crescer, assim também poderá fazer na vida dos meus irmãos. E aí você vai lá, junta seu filho, coloca em pé de novo e diz assim para ele: vem de novo. Sabe o que é mais legal na vida espiritual? É que o Senhor precisa nos fazer andar, precisa nos fazer crescer. Por isso Ele não pode nos dar tudo que a gente quer na caminhada.
Porque o filho que ganha tudo, ele nunca vai ter no coração a vontade de dar tudo ao pai. Vamos repetir isso? O filho que ganha tudo, ele nunca vai ter no coração a vontade de dar tudo ao pai. Então muitas lutas, muitos nãos que nós ganhamos dos nossos pais, nós ganhamos de Deus, fazem parte do nosso crescimento espiritual. E sabe o que é tremendo? Quando a gente está aprendendo a andar, aprendendo a caminhar com Deus, que a gente sabe o filho, quando está aprendendo a andar, que ele vai chegando assim bem pertinho do pai, o que o pai faz? O pai dá 2 passos para trás mais uma vez. Sabe, não é que você está buscando a Deus e Deus não está te ouvindo, não é isso. É que Ele não pode te responder agora. Por quê? Porque você está aprendendo a andar com Ele. A Bíblia fala de um homem que andou com Deus, Enoque. Ele foi aceito por Deus e andou com Deus. E quem anda com Deus encontra a vida no Espírito. Ele não conheceu a morte. Ele foi levado sem conhecer a morte. Enoque, que com 65 anos se tornou pai. O número 6 é o simbolismo do homem na Bíblia. E o número 5 é o simbolismo da graça. E com 365 anos... o Senhor levou, Ele recolheu ele sem ele conhecer a morte. Os 65 era de aprendizado, era de caminhada com Deus, era de um novo tempo de intimidade. E os 300, a Bíblia diz, é para quem aprende a andar com Deus. Os 300 é poder de Deus para nós. Os 300 simboliza poder de Deus para nós. Há um crescimento necessário no Espírito e não na carne. Então a palavra, ela não é uma afronta para mim e para você. Ela não vem nos humilhar, ela não vem nos colocar para baixo. Ela vem nos mostrar que Deus quer que nós venhamos a viver. Ele veio trazer vida. Vida em abundância. Uma vez na caminhada eu aprendi algo muito tremendo da parte de Deus, que quem busca o reino e a justiça recebe o acréscimo de Deus. Reino e justiça encontra o acréscimo de Deus para a nossa vida. Busque o reino. Vá à igreja, vá para o seu quarto, ore, leia a Bíblia, queira conhecer o reino de Deus tão poderoso, que pode, como a oração de Jesus nos ensinou, pode vir do céu, diretamente para nossa vida na terra. Que venha o teu reino, que a tua vontade venha, porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa. E seja justo. Nunca queira o que não é seu. Nunca pegue nada do que não é seu. Esteja disposto a perder para ser justo. Porque só buscando o reino e a justiça você estará pronto com as suas mãos para receber o acréscimo divino sobre a sua vida. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Então, quando vem uma palavra dura da parte da Bíblia, quando vem um ensinamento que talvez, sabe, o apóstolo fala sobre essa palavra dura, ela é um alimento, só que ela é um alimento mais sólido. E quando Paulo chega em Coríntios, ele diz assim: eu queria dar comida sólida para vocês, eu queria ensinar algo mais forte, mas se eu der essa comida eu mato vocês. Ou seja, então eu vou dar leite para vocês. Porque no Espírito existe uma idade espiritual de quem nasce de novo
e de quem começa a crescer no Senhor Jesus. A Bíblia fala de alguém que encontra a maioridade. E quando nós somos pequenos, é muito importante entender isso. Quando nós chegamos na casa de Deus, como nós estamos aprendendo as coisas de Deus, nós precisamos de um tutor. Por que tutor? Porque o nosso pai, o irmão mais velho, eles não estão aqui na terra. E pelo fato deles não estarem aqui na terra, ele levantou homens de Deus como tutores para cuidar dos outros. Ou seja, aqueles que já são mais espirituais, aqueles que já têm mais tempo de caminhada, mais tempo de vida com Deus, mais tempo do mundo espiritual, ele se torna um tutor para cuidar dos novos que estão chegando. Isso é muito poderoso. E aí a Bíblia fala que quando esses novos aprenderem com esses tutores, eles vão chegar a uma maioridade espiritual. Não se afaste das coisas de Deus, ou de um líder, ou de alguém espiritual. Sabe, procure alguém de Deus para falar na sua vida coisas. Seja inteligente, seja esperto como reis foram, mas procure alguém com testemunho. Jesus ensinou como você consegue achar alguém para falar coisas espirituais para você. Ele disse que você, quando olha para uma árvore, para você conhecer se a árvore é boa ou se ela é ruim, você precisa comer do fruto. Você já foi em uma árvore e pegou um fruto? Quando você morde, sabe, isso acontece muito com goiaba. Quando você morde, às vezes dentro dela tem bicho. Quando você vê o bicho na goiaba, você entende que a árvore não é boa. E você não quer mais voltar ali para comer daquele fruto. E assim são os homens de Deus. Quando você vê um homem de Deus que honra seus compromissos, que se preocupa com os discípulos, que luta para que a glória de Deus se estabeleça nas casas, que ama sua esposa, que ama seus filhos, que ama sua família, você diz: os frutos são bons, eu quero estar debaixo dessa árvore, comendo desse fruto, para que eu me alimente e também possa dar fruto para outros que o Senhor vai enviar até mim. Foi assim na vida de Filipe e Natanael. Jesus disse para ele: eu te vi debaixo de uma árvore e eu tenho algo para você. Então nunca receba a palavra de Deus como uma afronta. Receba como um confronto de alguém que quer que você aprenda algo, que você cresça espiritualmente, para também usufruir da herança, das bênçãos que o Senhor deixou para nós também aproveitarmos na vida terrena. Isso é muito tremendo e poderoso. Um dia, Jesus estava confrontando os seus discípulos, e a Bíblia fala que tinha naquele lugar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus começou a pregar confrontando, mas escute, não era para que eles fossem embora. O interesse de Jesus era que eles se descobrissem, que eles entendessem que dentro deles tinha algo mais valoroso do que aquilo que eles buscavam fora. E o que é que eles fizeram? Eles começaram a ir embora. Quando todos foram embora, Pedro, que andava com Jesus, disse: Senhor, muito dura é as tuas palavras. Jesus disse para ele: Pedro, se queres ir também, vai. Só que Pedro tinha algo dentro dele já, que entendia que em Jesus existe uma vida eterna, que é necessário eu ficar perto dele, que é necessário eu estar com ele. Sendo perfeito? Não, porque não existe ninguém perfeito na terra, mas querendo ali um relacionamento de filho e pai. Filho e pai. Pedro diz: para onde iremos? Pois só tu tem a palavra de vida eterna. Sabe,
Eu sou muito feliz com as coisas que o Senhor me permitiu alcançar aqui na terra. Nós temos uma vida muito maravilhosa, uma vida abençoada, tranquila. Nós, conseguimos ver a mão de Deus sobre nós. Mas eu também entendo e ensino que muito mais do que aquilo que estamos conquistando aqui, existe tesouros no céu. Coisas mais valiosas do que isso que nós temos aqui hoje. Aproveitamos essa vida sim, mas existe uma outra eternidade, uma vida esperando a gente. Isso aqui tudo vai passar uma hora, só não passa a palavra, mas tudo passa. Então que a gente possa receber a palavra de Deus, não como uma afronta, uma humilhação. A gente é muito falho para estar perto de Deus, nunca pense isso. A palavra de Deus é um confronto para que a gente venha a ver as escamas caírem dos nossos olhos, para a gente encontrar a vida que está em Jesus, a vida que está no Espírito. Vamos ler juntos? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então eu preciso viver pelo Espírito, não pela experiência de vida que eu tenho, pela inteligência que eu tenho, pelos cursos e formações que eu tenho. É muito interessante lembrar que nós amamos estudar, nós somos formados, se formamos, nós temos empresa, nós gostamos de ler. A questão não é essa. A questão é que o Espírito é quem consegue testificar o Espírito de Deus. Só o nosso conhecimento, o nosso intelecto não consegue compreender a grandeza de Deus. É impossível para o nosso intelecto, mas Ele diz que nos permitiu, através do Espírito, ter a mente de Cristo, ao qual a gente pode discernir a vontade de Deus, que é maravilhosa para nós. E se nós somos filhos pelo Espírito, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Preciso entender que muitas vezes vou padecer no corpo, na sabedoria, no entendimento. Vai parecer que estou perdendo, fazendo a obra de Deus. Vai parecer que estão levando vantagem sobre mim. Nós estamos padecendo também para ser glorificados com Ele. Quando Jesus estava na cruz, todos que olhavam para Ele tinham um pensamento assim: o rei que nós esperávamos está sendo vencido. O rei que nós esperamos, caminhamos com Ele, está sendo derrotado. Tomé disse: eu vi a crucificação, eu vi a morte dele. Sabe, muitas vezes você fazendo a obra de Deus vai parecer que você está perdendo. Mas naquele momento que todos viam Jesus perdendo, estava acontecendo a maior vitória de todos os tempos no mundo do Espírito. Vença no Espírito. Arrume motivos, coisas para que teu espírito seja cuidado, para que teu espírito seja ensinado, até que você possa receber da porção do Espírito sobre você. Como João diz, que a unção ensina. A unção ensina. Chega uma época na vida da pessoa, mas não é fácil, não é assim, que você vai ter tanta unção, que você vai ser ensinado pela unção que está na sua vida. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus pela minha vida e pela sua vida. Escute esse sermão outras vezes, repita ele, volte a ouvi-lo. Sabe, guarde essa palavra no teu coração. A Bíblia diz que existe 4 maneiras de receber a palavra. Uma é com carinho, recebemos rapidamente, passa-se meia hora, esquecemos do que foi pregado. Outras recebe com muita euforia, com muita alegria, sabe, mas pelas dificuldades do dia a dia, pelas lutas da vida, acaba desistindo da palavra, da semente que foi plantada. Outros
quando recebem essa palavra, ficam extremamente gratos com Jesus, mas pela falta de dinheiro, às vezes tem que fazer a vontade de Deus, deixar de fazer algumas coisas que não agradam a Deus, acaba desistindo porque fica sem recursos financeiros. Mas tem a quarta pessoa que recebe essa palavra com um coração parecido com terra boa, como terra boa, que quando a semente é plantada cresce, quando a semente é plantada cresce, sabe, cresce de uma maneira extraordinária ao ponto de dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, sabe, 100 por um é chegar num nível de toda a semente da palavra que for plantada em mim, eu gerar 100 vezes isso. Deus seja louvado, glória a Deus por isso. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, algo extremamente poderoso para você. O ministério da morte é você olhar para a palavra de Deus e ver condenação em você. O ministério do Espírito é você, pelo Espírito, entender que você recebeu um Pai e que esse Pai não pode estar presente agora, mas deixou tutores para que a gente fosse cuidado e escreveu um livro inspirando seus filhos, seus profetas, para que a palavra dele chegasse ao meu coração, à minha vida, à minha alma e ao meu espírito. Esse é o Pai que nos ama. Creia, olhe para a palavra, se encha do Espírito e entenda a palavra como confronto, como a palavra de Pai. Mas é interessante lembrar que o Pai sempre quer o melhor para o seu filho. Sempre quer o melhor para o seu filho. Por isso ele nos fala a verdade na palavra. Ele não nos engana. Mas o mundo, o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso. Por isso tem muitas pessoas que falam com você e parece que são seus amigos, se preocupam com você, mas não é a verdade. Procure pessoas que gostam da verdade, que chegam a um nível de intimidade que não se magoam com a verdade. Sabe, Jesus fala a verdade pra gente e a gente não se magoa nem se entristece. Porque é necessário ter a verdade em nós do que mentiras. Sabe, quando eu orava no quarto 500 aqui em casa agora há pouco, eu tive uma visão e eu olhava como se fosse um espírito no mundo, um espírito enganador, um espírito mentiroso. E ele ia andando assim para longe de mim e eu olhava para ele. E quando eu olhava para ele de costas, parecia que era meu amigo, parecia que, sabe, estava querendo fazer coisas boas para mim, parecia que queria me ajudar de fato. Mas quando ele virou para mim o seu rosto, eu vi um sorriso, sabe, sarcástico, um sorriso irônico, um sorriso de quem diz: é assim que o mundo quer fazer. Ele quer pegar eu e você, levar para lá, fingir que está dando vida melhor, fingir que estão nos dando amigo, fingir que está nos dando diversão, fingir que está nos ajudando. E quando chegar uma hora, o mundo vai olhar para nós e vai dar um sorriso dizendo assim, um sorriso vai falar: eu enganei vocês. Não acredite nas coisas do mundo. No final ele vai olhar para nós com a cara de deboche, dizendo: enganei vocês. Sabe, Salomão, na sua sabedoria, chegando no final dos seus dias de vida, olhou para ele mesmo e disse: tudo era vaidade. Tive tudo, mas entendi que o tudo que tive, tesouro, a riqueza, era vaidade. Deus tem isso para nós? Louvado seja Deus. Mas que isso não esteja em primeiro nem na minha vida e nem na sua. Deus te abençoe tremendamente. Nós vamos encerrar aqui. E a mensagem que fica no seu coração é: guarde a palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida, traz amor para o nosso espírito. Guarde essa palavra com você. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar com você.
Coloque as mãos, sabe, perto do seu aparelho. Já já nós estaremos voltando para os cultos. Pelo menos nós temos essa oportunidade aqui de cultuar a Deus juntos. Mas já já a gente vai estar de volta lá. Estamos recebendo muita gente também aqui nova, meus amigos do Facebook, que acabam passando por aqui e deixando um oi, deixando um ok, sabe, curtindo aí, sabe, a nossa caminhada, a nossa escolha de vida. Sabe, eu agradeço a todos vocês que têm torcido, agradeço a todos vocês. Já já a gente vai estar junto no templo. Enquanto isso não acontece, nós vamos estar juntos por aqui. Amém? Quero orar com vocês. Pai, nós celebramos esse momento maravilhoso. Queremos aqui pedir que o nosso coração aprenda a aceitar a verdade, mesmo que ela seja doída, mas toda verdade traz crescimento. Toda verdade traz a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, que a palavra é a verdade. Sabe, então nós rendemos graças a isso, porque a verdade é sempre melhor do que a mentira. A Bíblia fala também que o inimigo é o pai da mentira. Sabe, muitas vezes, mesmo falando mentiras, querendo nos agradar, que a gente venha sempre preferir a tua verdade, Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós viemos aqui juntos louvar o teu nome, dizer que somos gratos por, sabe, ter te encontrado no nosso espírito, por ter encontrado o teu sacrifício verdadeiramente. Eu por muitos anos não conseguia ver, mas hoje vejo a grandeza do amor de Deus para com o seu povo. E aqui nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por mais esse momento na tua presença. Que o teu amor, sabe, esteja sempre na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na graça e na paz.